Prontinho, gente. Vamos falar agora um pouquinho sobre a história do Brasil, né? Sobre o governo Sarney. De certa forma, nós já vamos nos encaminhando para a parte final de história do Brasil, né? Porque depois de Sarney a gente vai ter Collor, e aí a gente já tem os governos mais recentes. Então não tem tanta coisa para a gente falar assim de muito conteúdo até o final da programação de História do Brasil, né? Já estamos assim olhando para a reta de finalização do conteúdo. Bom, gente, o governo Sarney, nós estamos pós-ditadura militar. Lembra que dentro do processo de redemocratização que aconteceu, né, no final da ditadura militar, os militares começaram a entregar o Brasil, vamos dizer assim, para o regime democrático. Contudo, inicialmente quem iria assumir era Tancredo Neves. O Tancredo Neves ele não conseguiu assumir porque ele morreu, né? Ele faleceu. Inclusive ele teve um problema de saúde, e por conta disso ele morreu. E quem assumiu foi o seu vice, o José Sarney. Muita gente acreditava que se o Tancredo estivesse na presidência, talvez as coisas tivessem um rumo diferente. Mas é aquela coisa, a gente nunca vai saber, né? Sarney, ele inaugura, vamos dizer assim, um novo processo que se chama de Nova República. É interessante porque o governo de Sarney em si, ele não tem muitas vamos procurar uma palavra-chave. Ele não tem um regime, vamos dizer, de política, no sentido de ele elaborar uma política que seja de cunho mais social, exceto a Constituição, né? Mas isso mais para frente, em relação aos regimes, a gente detalha. Então, o governo de Sarney inaugura um novo período no Brasil, pós-ditadura militar, e que ele, na verdade, pegou uma bomba, né? Nós estamos em 1965, e esse período de Nova República ele é até os dias atuais. A centralidade do governo Sarney, ela é em relação à inflação. Então, o objetivo maior de todo o seu governo é o combate à inflação, e a gente vai entender um pouco o que é isso, né? O que é essa inflação. Assim que o Sarney assume, ele assume, logicamente, de uma forma indireta, né? Ainda nós não temos eleições para a presidência que voltaram, o regime deixa o cargo da presidência da República ainda como fruto daquela emenda Dante de Oliveira, e aí eu tenho a eleição direta ainda, Tancredo não assume, tem o Sarney. Primeira coisa que ele vai fazer em relação ao seu regime é revogar o que aconteceu no regime militar. Né? Ele revoga as leis que aconteceram durante esse período. Como eu tinha mencionado, um dos principais pontos de seu governo é o combate à inflação. Nesse sentido, o Brasil ele está com mais 100 bilhões na dívida externa, está devendo muito e está com um descompasso muito grande entre o quanto ele arrecada e o quanto ele gasta. É um cálculo bem simples, de certa forma, né? Se eu gasto mais do que eu recebo, eu vou ficar devendo, né? Eu vou ter um prejuízo. Eu não vou conseguir adequar todos os meus desejos, que são infinitos, às minhas economias, que são finitas. E aí eu tenho um desbalanço econômico. Neste sentido, eu tenho que a gente, na grande parte da macroeconomia, na parte geral da economia, chama de falha de mercado, que é onde nós temos um descompasso muito grande da inflação. De forma geral, é basicamente isso. Seja por uma organização dos produtos, das próprias empresas, ou seja pelo próprio papel do Estado.
haja vista que nosso sistema de governo ele tem a figura da representação federal como um dos grandes pilares para estabelecer o avanço econômico controlando a inflação. Nesse sentido, a inflação batendo 200%, aumentando muito o preço médio dos produtos, nós temos, consequentemente, o aumento da pobreza. Né? Então, um dos marcos iniciais desse primeiro período, vamos dizer, até do primeiro ano mesmo do governo Sarney, foi marcado por uma intensa pobreza. E as suas ações ao longo de todo o seu governo, elas são pautadas na tentativa de controlar essa inflação. Mas, na verdade, o que é inflação? Né? O que é que acontece, como era a inflação nesse período? Inflação é justamente esse desbalanço que vai existir em relação aos preços dos bens de serviço, os bens de consumo, né? Duráveis e não duráveis. Quando nós temos um aumento expressivo desses produtos, de modo que o valor médio do salário do brasileiro, o valor médio que está sendo injetado na economia, não consegue fazer com que essas pessoas tenham poder para comprar, nós temos uma inflação. Lógico que eu tenho outras interferências, né? Eu tenho interferências externas dentro do esquema de regulação de mercado. Parece uma coisa bem de regulação financeira, como se fosse uma aula de economia, né? Mas é bom a gente entender esses princípios, porque a gente consegue, a gente consegue, dentro da ciência econômica, entender como as políticas elas são aplicadas, como o governo interfere nisso, como se formam as grandes corporações, como essas corporações elas se juntam, formando os cartéis, né? Como essa economia de mercado funciona. É uma análise crítica que a gente faz sobre os dados. Bom, as obras faraônicas da ditadura militar, os gastos que se teve com todos esses processos, o financiamento ou o empréstimo feito à Inglaterra, aos Estados Unidos, gerou um elevado gasto público. Nós temos uma descompensação. O Estado está gastando mais do que arrecada. Nós temos literalmente um rombo pós o regime de ditadura militar. E existia, nesse esquema de regulação da inflação, o que a gente chama de inflação inercial. Vocês lembram lá da inércia, né? A coisa está lá até que uma força vá e faça com que essa coisa ande. Nesses preços indexados, seria basicamente isso. É uma tabela, é um índice oficial e que era regulado os aumentos dos preços, baseados nessa inflação. Então, veja, existia uma relação que era controlada, inclusive, por um órgão, já já a gente fala sobre ele rapidinho, e que eles faziam a taxação dos preços. Eles diziam, ó, o açúcar vai aumentar para tanto, o tomate vai aumentar para tanto. Então, se tinha um preço fixo desses produtos, mas que era aumentado, tinha um aumento constantemente. E tudo isso era de uma forma oficial. Então, eu trouxe alguns recortes de jornais dessa época, em que eles trazem, principalmente, como na parte final ali do governo de Sarney, e que ele traz, ó, inflação do ano atinge 1.764%. Caramba, é muito alto, né? Era aquela coisa que, inclusive, aconteceu na ditadura. Você chega num supermercado de manhã, o preço do açúcar é R$ 4, em termos de reais para ficar palpável. Você chega no supermercado à tarde, o preço do açúcar é R$ 9. Então, esse desbalanço, essa flutuação dos preços é fruto de uma inflação não controlada, certo? E aí eu tenho os grandes balanços, parece uma bolsa de valores, né? É aquela loucura, cada um dizendo uma coisa, e os preços cada vez Christian, mais ficando alto. Oi. eu lembro que meu pai contava que ele tinha colegas conhecidos que trabalhavam para colocar os preços das coisas.
E tinha gente que trabalhava durante a noite para poder mudar os preços durante a noite. Por exemplo, estava tudo em galpão, só que os preços mudavam de repente. Então, durante a noite, eles precisavam mudar tudo. Então, tinha gente que trabalhava até de madrugada para poder mudar preço e tudo mais, porque o aumento assim não parava. Meu Deus, eu Imagina, tô a velho, loucura, né? porque eu lembro disso aí também. Eu lembro que eu comprava uma besteira, eu era criança. Eu lembro de comprar uma linha de pipa, olhava o preço no dia e pedia o dinheiro à minha mãe. No outro dia, se fosse comprar, já tava quase o dobro. Ou mais, às vezes. Ah, o valor era meio doido. Esse é um dos grandes problemas do descontrole da inflação, né? Então, gente, é complicado, né? É muito complicado. Você imaginou, isso acontece muito com os assalariados da vida, né? A gente programa, se eu vou comprar aquele celular, menino, você chega, o celular é 799, você leva 799, quando chega lá o celular já aumentou, você já não consegue. Então isso gera um desprestígio, né? Isso gera um problema emocional e sem falar no dano financeiro, alimentar, né? Muitas famílias, inclusive essa época, acho que muita gente aqui, ou não, pegou o período em que se comprava os óleos nas quitandas da vida, com fracionados. Me dê 50 centavos de óleo, me dê R$ 1 de óleo. Essa cultura de comprar essas coisas mais assim começou de forma mais sólida aqui, né? Quando a gente tinha essa loucura Eu não peguei essa época, não, mas minha mãe, essa semana ela estava lembrando, coincidentemente, disse que ela comprava açúcar, era na quitanda, um pacote enorme, e pedia, me dê R$ 1 de açúcar, R$ 1,50. Eu lembro. Quer dizer, não sei se era real, me dê tanto. Acho que nem era real. era assim. Né? Não, depois é real. Aqui Uhum, ainda não. é. Depois era Aí real. eu também estava vendo quando eu estava estudando ditadura. E depois também, que a gente tem o costume de fazer feira, fazer mercado hoje em dia, de comprar muita coisa, né? De uma vez, tipo, para o mês inteiro. E falam que isso é fruto de quando o Brasil tem a inflação muito alta. Então o pessoal precisava comprar muito para poder, porque os preços iam aumentar logo. Então o pessoal comprava para ver se o gasto diminuía. Então comprava coisa para o mês inteiro logo. Aí falam que esse pensamento que a gente tem hoje vem desde essa época. Não é nenhuma fala, é uma verdade. Veja como a influência da economia e a influência da própria inflação, ela tem reflexos diretos na quantidade de açúcar que eu vou colocar no supermercado, né? Se eu vou colocar um açúcar ou dois açúcar, eita, eu preciso colocar para passar o mês. Meu Deus, se aumentar, né? Então, realmente, para garantir, todo mundo precisa comer. Né? Então, para garantir, se fazia realmente isso. Então, essa cultura de fazer compras de mês, as feiras de mês, veio desses desbalanços inflacionários. Então, vocês veem, né, que a gente tem, ó, 37.000% de aumento, inflação resistindo mesmo à sucessão de presidentes, isso daqui é 1991, né? A gente já tem quase a virada do século, né? E já não é nem mais Sarney. Mas é só para vocês verem que essa questão da inflação, além de permear todos os governos, ela teve um impacto, ela possui um impacto muito grande. Então, desbalanço de inflação, quando a gente olha, a inflação subiu tanto. Hoje no Brasil, a inflação gira em torno de uns 4 a 6% nesse intervalo médio. Né? Você pegar uma inflação de 200% é uma coisa assim, né, muito complicada. Se entrasse um desbalanço aí, a gente pegar a inflação de 200%, gente, eu acho que a população brasileira em massa iria passar fome. Nesse sentido, o Sarney começou a elaborar estratégias e grandes planos para tentar reverter essa inflação que estava muito alta, muito abusiva. Então ele elaborou o Plano Cruzado, né, que tem o que é o cruzado do o segundo plano cruzado. Depois ainda vai ter mais dois outros planos de recuperação econômica, o Plano Brestner e o Plano Verão. Nós vamos detalhar eles um pouquinho agora.
Inicialmente, em 1986, veja que 1985 foi o ano que ele assumiu. Então, um ano depois, ele elaborou esse primeiro plano, o Plano Cruzado, que ele visava justamente congelar esses preços dos produtos e segurar também a questão dos salários. Tava tudo flutuando. Eu nem sabia quanto eu ia pegar, quanto esse tinha valor para comprar. Tava aquela tensão em relação a o quanto eu recebo e o quanto eu compro, né? Também os produtos flutuando muito, obviamente o meu salário também vai flutuar. Então esse desbalanço promovido pela inflação, ele tentou reparar através do Plano Cruzado um ano depois que assumiu o governo. E a primeira medida, ele fez é, a substituição por cruzeiro, né? Na verdade, ele substitui o cruzeiro, isso. Ele substitui um cruzeiro, cruzeiro novo, cruzado. Ele substitui o cruzeiro por cruzado e aí ele corta 3 zeros, tentando aproximar esses zeros e essa regulação do dinheiro aos regimes internacionais de economia. O que é que acontece? A gente diz mesmo assim, nossa, cortar 3 zeros de uma moeda, qual o impacto que isso tem? Ora, ele está congelando os preços, certo? Ele está congelando os salários e ele está tentando aproximar o poder da nota, o poder financeiro do dinheiro, à realidade econômica. Se você for, né, no Paraguai ou até mesmo na Argentina, que eu tenho os pesos, vocês vão ver que você vai pegar várias notas. Ou então, uma nota com tipo 200, que é o que está acontecendo, inclusive, aqui no Brasil. Tem muitas controvérsias em relação à aplicação dessa nota de 200, né? Mas foi uma tentativa aí do governo de trazer maior poder, vamos dizer assim, dentro da flutuação econômica. Em outras palavras, ele quer fazer com que o Brasil modifique o seu poder financeiro para tentar se adequar às regulações de mercado. Isso será um problema se houver muito aumento nessas notas. Nota de 500, nota de 1.000, isso começa um processo de desvalorização da moeda, onde eu estou distanciando o valor real do valor econômico. Isso é reflexo justamente desse desbalanço inflacionário, de políticas de relação do governo com as empresas, várias coisas. E nesse plano cruzado, além dele fazer o corte desses 3 zeros, fixar ou tentar congelar os preços dos produtos e dos salários, ele promoveu uma desindexação. Ou seja, lembra que dentro do contexto da inflação, nós acabamos de falar que ela era uma inflação inercial, e essa inflação inercial, ela é baseada na taxação dos produtos, não era assim? Pronto. O órgão que fazia isso, que fazia essa regulação dos preços, era o SUBAB. Era um órgão que tentava manter os preços dos produtos congelados. Né? Existia uma repartição apenas para esse fim, dada a importância de um congelamento disso. E quando você promove a retirada desse padrão de, olha, o preço do arroz é R$ 5 e baseado nisso daqui ele vai aumentar para R$ 7. Primeiro, eu congelei esse produto e eu retirei essa lista de produtos fixos, favorecendo na questão econômica a livre concorrência, entendeu? Então, o objetivo de desindexar os produtos é fazer com que se tenha uma regulação econômica baseada no amplo trabalho das empresas, na ampla disputa pelas empresas. Porque, é claro, de certa forma, você indexar é um conceito um pouquinho mais antigo do que a gente entende hoje como cartel, concorda? Porque, veja, se eu tenho 2 empresas que têm o mesmo produto e elas decidem aplicar o mesmo valor, qual vai ser o poder de barganha para o povo final, para a população final? Né? Nenhum. E aí é onde entra a figura do Estado nessa regulação. Inicialmente, esse plano cruzado,
assim, nos 2 primeiros meses, a inflação ela reduziu muito, reduziu bastante, e as pessoas começaram a ter um pouquinho de luz, né? Porque a população brasileira, ela pensa, acho que a população de modo geral, ela pensa de um modo muito imediato, e não está errada, de certa forma. Se eu estou com fome, eu preciso comer agora, né? Eu não preciso comer amanhã, a minha fome é hoje. Então, quando melhorou essa questão com o congelamento dos preços, dos salários, as pessoas elas adquiriram, consequentemente, um maior poder de compra, elas começaram a vislumbrar uma situação econômica melhor. 3 meses depois, começa uma desorganização do mesmo tamanho, a inflação volta a subir e já não tem uma situação mais legal. Depois disso, o Sarney, com o seu economista e as suas regulações financeiras, decidiu elaborar um novo plano, também cruzado, que agora ele chama de Cruzado 2, numa nova tentativa de regular a situação econômica. Nesse sentido, ele fez o reajuste salarial de acordo com a inflação e o reajuste no preço dos combustíveis e impostos. Essa questão dos impostos, olha aqui, essa questão dos impostos é porque o que é que acontece? Isso vai ser colocado em pauta no próximo plano que a gente discutir, porque eu tenho um aumento dos impostos. Eu reajusto o salário, beleza, as pessoas sabem quanto elas estão ganhando e o poder de compra delas. Eu reajusto o preço do combustível, porque já estava uma coisa absurda, as pessoas não estavam conseguindo se locomover, e, logicamente, nós já temos um processo massivo de industrialização brasileira, né? Estamos em 1986. E eu começo um reajuste nos impostos. Bom, de certa forma, também houve um relativo controle da inflação, mas ela permanecia, a bicha é insistente, né? Permanecia na flutuação, no sentido de querer ficar cada vez mais alta, né? A dinâmica dos preços, a dinâmica do mercado, do ponto de vista do real, não do real, da moeda brasileira, ela não conseguia atingir ainda de uma forma sólida esse vácuo, esse rombo que se existia na economia. Na verdade, o Collor até tenta, né? Mas só com a construção do plano real é que nós vamos ter uma melhora expressiva nessa questão do poder financeiro frente ao mercado internacional do Brasil. Então, os 2 planos, plano cruzado 1 e plano cruzado 2, foram bons, mas a inflação continuava a crescer, não foram resolutivos totalmente. E aí, em 1987, o Brezhnev elaborou o Plano Brezhnev, e que ele fazia o ajuste em 3 etapas. Foi um novo plano, e que aí tem muitas controvérsias em relação a ele. Inclusive, posteriormente a isso, o próprio Brezhnev acabou se demitindo porque não teve, ele não foi feliz, né, na aplicação desse plano que levou o nome dele, né? Acho que é bom, né? Imagina aí você fazer um plano que leva seu nome. Plano Christian, acho que seria, nem sei, ainda não pensei em um plano para mim. Esse plano Brezhnev, ele começou a tentar ajustar os preços de forma mais pontual. E aí ele estabeleceu esses ajustes em 3 pontos. O primeiro seria o congelamento progressivo dos salários e dos aluguéis durante 90 dias, de modo que fosse flexível. Ou seja, uma da liberação direta desse plano é que as pessoas elas começavam a negociar os seus aluguéis direto com seus inquilinos. Antes, a gente tinha ainda um processo de indexação de produtos, e as casas entram nesse regime de produto, né? E ele começou a flexibilizar esses valores, de modo que entrou aqui a grande especulação imobiliária, teve alguns processos também de isolamento, marginalização,
por conta dessas flexibilizações. E ele estabeleceu um descongelamento total dos preços. O que é que resultou isso? Baixou. Realmente a inflação baixou do ponto de vista de mercado, do ponto de vista de especulações. Baixou a inflação. Apesar de ter uma negociação direta, houve produção, né? Isso favoreceu com que tanto o dono do imóvel quanto o inquilino, né, ele se beneficiasse dessa relação. Contudo, na questão dos alimentos, de massas e de biscoitos, isso começou a subir. Comecei a mexer no pão francês, né? Então, a população não vai gostar muito disso. Novamente, eu não tenho uma eficiência progressiva integral do plano Brester. Eu tenho deliberações que tentaram controlar a inflação e que foram muito felizes. Essas ações foram realmente, teve sua eficácia comprovada, certo? Baixou a inflação de 26% a 3,1%. Veja que a inflação já está em 26% antes do plano, né? Então, isso quer dizer que os planos os planos cruzado e cruzado 2, eles tiveram um ponto muito importante, né? Mas é aquela coisa de regulação. Sempre vamos lembrar desse governo Sarney como inflação, como regulação, como plano de tentativa de recuperação econômica, resgate financeiro, aumento do poder de compra. O governo Sarney ele é caracterizado basicamente por essas situações. Contudo, também não funcionou, né? Esses planos não deram muito certo. Houve uma desvalorização muito grande do cruzado e a inflação, ela subiu. Ela estava, veja quando ela chegou no pico de baixa mínimo, 26%. Né? E aí ela foi para 366% no final de 1987. E em 1988, a inflação ela já está em quase 1.000%. A inflação ela já estava em quase 933%. Ou seja, ela piorou. Eu estava com inflação de 200% no início da ditadura militar. Agora eu estou com 933%, ela piorou. Mas veja também que nós temos uma equiparação disso, né? O mesmo poder aqui não é o mesmo poder do início do governo. Mas mesmo assim é muito grande, quase 1.000% de inflação. Caramba, Sarney, não tem nada que você consiga fazer, né? Bom, ele ainda elaborou o Plano Verão. Posteriormente, outras ações do próprio Sarney, elas acabaram dando certo, frutos do próximo tema que a gente vai falar no próximo slide. Vocês vão entender como a relação política ela é diretamente associada com a relação econômica. Por fim, dentro dos 4 planos que o Sarney elaborou junto, né, nesse período, foi o Plano Verão, de 1989. Nova tentativa de baixar a inflação, com congelamento de preços e salários, e ela alterou a moeda para cruzado novo. Eu tenho a substituição da moeda. Toda substituição de moeda, gente, ela visa garantir uma melhor especulação financeira, uma melhor regulação da economia do mercado. E muitas vezes consegue, inicialmente, né? Os investidores, eita, uma nova moeda, tem uma nova perspectiva de investimento, vou por aqui. Mas se ela não tiver base, vamos dizer assim, peito de ferro, né? Me lembra muito Margaret Thatcher, né? Que ela realmente contornou a economia com muita firmeza. Se você não tem isso, as coisas vão começar de novo a tender ao desbalanço. E é um problema que é, assim, histórico e cultural no nosso país. Infelizmente, as situações de funcionalismo público, elas não conseguem atender integralmente a sua proposição, né? Você, infelizmente, há profissionais e profissionais, mas você vê, e depois se você passa num concurso, você está relaxado, né?
Você relaxa, você fica mais tranquilo, você não tem tanto aquela pressão e aquele poder. E em alguns cargos, isso faz uma diferença muito grande. Mas sigamos. Dentro desse plano verão, ele mexeu nas poupanças. Veja só. Esse IPC, que é Índice de Preço ao Consumidor, isso nós temos até hoje. Né? Essa regulação do preço ao consumidor, que tudo é baseado na inflação. Tudo é baseado nas regulações do mercado, nas influências que isso tem. Nesse sentido, as pessoas que elas tinham reservas financeiras, inclusive isso aconteceu com o Collor também, que tinham reservas nas poupanças, elas não conseguiam resgatar. Basicamente, o banco ele fez a retenção dessas diferenças de títulos, né, entre os 15 dias de janeiro de 1989. E aí, todo mundo que possuía saldo na caderneta de poupança, que tivesse o aniversário da conta entre 1 a 15 de janeiro, elas não conseguiriam sacar. Elas tinham que manter aquele determinado valor para o próximo mês. E ela realmente reteve. Mas, assim, teve um abaixo na inflação? Teve. Porque eles pegaram esse dinheiro que é investido na poupança e aplicou na economia. E esse reflexo direto vai acontecer quando tem a substituição por uma nova moeda posteriormente, não no governo Sarney, mas só para vocês entenderem o reflexo da ideia, que gera a perda progressiva de dinheiro. Eu lembro que meu avô, quando conversou comigo sobre esse período assim, ele falou que ele tinha um dinheiro muito bom na conta, guardado na poupança, né? E quando houve a substituição da moeda e ele foi no banco, ele perdeu muito, muito. Por quê? Similar ao Plano Verão, visava um reajuste da moeda. Ou seja, olha, eu começo a implantar hoje o regime de moeda. Eu não aviso a ninguém que tem nada em poupança, até porque muitos dinheiros estão retidos e eu estou utilizando esse dinheiro do pessoal da poupança. Quando eles forem resgatar para uma nova moeda, eu vou reajustar o preço de inflação e vou reajustar a moeda. Ou seja, meu avô ficou tão decepcionado, ele disse que já era uma fortuna, você imagina. Mas ele perdeu muito dinheiro. Né? Então, esses planos, eles baixam a inflação porque eles utilizam o dinheiro no mercado, mas tem todo esse outro lado. Um dos grandes marcos do governo Sarney é a Constituição de 1988. Ela, com certeza, é um dos pilares fundamentais e que a gente precisa conhecer, a gente precisa discutir, porque são avanços muito, muito significativos. Avanços humanos, sociais, econômicos, financeiros, de direitos diretos às pessoas, a pessoa no sentido da sua individualidade, garantia de direitos trabalhistas, direitos humanos, direitos inerentes à pessoa humana. Ela tem os direitos porque ela é uma pessoa. Ela é um ser humano. E aqui é onde tem um grande boom. Dentro dos direitos trabalhistas, aqui a gente tem a foto no canto inferior direito, do Ulisses Guimarães, que era o presidente da Câmara, comemorando aí a aprovação da Constituição de 88. E o que é que a Constituição garantiu? No sentido de direitos trabalhistas, o abono de 40% do FGTS na demissão e garantir o seguro-desemprego, o abono de férias e a questão do 13º salário, a jornada semanal, que antes era de 48 horas, agora passou a ser 44. Eu já acho a jornada de 44 bem exaustiva, né? Se não tiver tanto reflexo físico, tem com certeza psicológico. Avalie 48. Né? E aqui a gente tem uma redução para 44. Estabeleceu também a licença maternidade de 120 dias e a paternidade de 5 dias e trouxe
o direito à greve e à liberdade sindical. Esse ponto eu só também quero trazer em relação à organização dos partidos políticos. Quando Sarney assumiu, ele determinou que estava amplo, né? Logicamente ele revogou as leis do regime militar e que todos os partidos eles podiam ser livres para manifestar suas ideologias, inclusive o Partido Comunista, que era tão combatido, né, no período passado. Do ponto de vista de direitos humanos, essa Constituição, ela também é chamada de Constituição Cidadã, justamente porque ela traz esses princípios que são inerentes à pessoa humana em garantias legais. A lei máxima, a nossa Carta Magna, ela diz que todo ser humano é igual perante a lei. O Estado ele deve garantir a todos o acesso à educação, à saúde e bem-estar social, a lazer, né? A garantia do Sistema Único de Saúde, do SUS. Tem muitas deliberações dessa Constituição. No questão dos direitos humanos, eu tenho, de forma explícita, o fim da censura dos meios de comunicação, porque até então foram projetos de lei, né? O Sarney aprovou o chamado emendão. Ele saiu emendando vários projetos de lei, porque ainda não tinha sido reformulada a Constituição. A outra já fazia muito tempo, né? Muito tempo, uns 40 anos, se eu não me engano. Estabeleceu a liberdade de expressão, os direitos da criança e do adolescente, eleições diretas e universais em 2 turnos. Dentro dessas eleições, o voto era facultativo para jovens entre 16 e 18 anos, garantiu o exercício da cidadania ao voto por analfabetos, proibiu a tortura, promoveu a igualdade de gêneros. Gente, o ser humano, dentro da sua longa história, ela tem uma grande dificuldade em ver o óbvio, né? Por que tem isso na Constituição? Por que tem essas igualdades, igualdade de expressão? Nós já não somos um país democrático, nós já não temos uma democracia, nós já não somos uma república presidencialista. Por que tem que ter isso num texto? Porque se não tiver, as ações dessas próprias pessoas serão totalmente restritas, né? E cada um vai fazer o que quer. Lógico, eu tenho liberdade de expressão da mesma forma que eu não atinjo a liberdade de expressão de outra pessoa. A minha liberdade vai até onde o direito do outro começa. E isso é um preceito da Constituição, entendeu? Essa igualdade de gêneros, eu botei até igual, ó. Tava tão emocionado, ter só igual. A igualdade. Essa igualdade, até hoje a gente tá buscando no ponto de vista profissional. No ponto de vista legal, nós temos. Lembra que nas outras constituições nós temos preceitos machistas, né? Homofóbicos, enfim, todas essas deliberações nós temos em outras constituições. Nesta de 88, nós temos avanços exponenciais. Nós só conseguimos ter as nossas relações de bem viver por conta dela. Beleza? O fim do governo Sarney, no final do governo Sarney, eu tenho uma eleição em 1989 entre Fernando Collor de Mello, do PRN, e Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, do Partido dos Trabalhadores. Na ocasião, Collor venceu. Veja que Lula já está no cenário político já há algum tempo, né? Desde 1989, disputando a eleição. Fruto o Partido dos Trabalhadores, lembra, né? Que ele foi criado naquele final da ditadura com os sindicatos, com as grandes representatividades, visando a garantia dos trabalhadores. Nesse sentido, surgiu um metalúrgico que estava contrariando todos os preceitos, porque até então nós temos, minha gente, governos que são extremamente elitizados, que fazem políticas visando mais as questões de regulação das indústrias, das grandes empresas, que isso não perde sua eficiência,
é necessário, mas posteriormente nós começamos com outras mudanças sociais no país, né? Dúvidas? O governo Sarney é basicamente isso, gente. Christian, aí ainda não podia reeleição, não, né? Era? Podia sim, Então, se Sarney tivesse se candidatado, ele poderia, no caso. poderia, Ah, tá. já estabelecia já. O que mais? De mim é só isso. Tranquilo também, Sarney, não? Foi bem de boa. Tá vendo, gente? A história é de boa. Pois pronto, minha gente. Era tanto problema que ele nem quis. Verdade. Muito problema mesmo. Acho que, deixa eu ver quem. Acho que quem é o próximo que vai dar aula? Vocês sabem? Acho que é a Neucilene, ela já está aqui na sala. Pois pronto, minha gente, um cheiro para vocês. Qualquer coisa eu estou à disposição, tá bom? Muito bom essa manhã de sábado com vocês.